Senhores vereadores, senhora presidente e vereadora Natália, na qual tenho todo o meu respeito e apreço, e entendi perfeitamente o que a senhora quis dizer aqui nessa tribuna, mas eu também quero me fazer entender quando eu questiono algumas coisas em relação à Fundação de Esportes, porque isso não é uma característica de qualquer gestor, seja de uma casa, de uma empresa, do poder público. Isso é qualquer pessoa que administra qualquer setor. E, no momento de crise, senhora presidente, na minha casa, quando eu tenho dificuldade, e tenho dificuldade sempre, para falar a verdade, quando nós temos dificuldade, nós deixamos de ir ver um show, nós deixamos de ir ver um teatro, nós deixamos de ir assistir uma partida de futebol, porque nós entendemos que, apesar da importância do esporte, né, ele é um setor que, no momento de crise, ele pode ser sacrificado dentro de uma família, dentro de uma casa. E eu continuo entendendo, apesar da sua explicação, que poderia haver, e a senhora apresentou números satisfatórios aqui, e eu reconheço isso, mas não existem números satisfatórios na saúde, onde foi dispensado gente? Ou não existem números satisfatórios em obras, onde foi demitido gente? Então, os números não é uma explicação. Eles nos convencem num primeiro momento, mas eu penso que no setor público também, a cultura, o esporte, eles podem ficar num primeiro momento esperando e não ter cortes e não ter sacrifícios em obras, em educação, em saúde, como a gente está vendo que estão sendo cortados. Vereador, eu sempre respeito a opinião de todos, mas eu sou uma defensora de que uma cidade deve crescer de uma forma unilateral com a cultura e o esporte, a educação, que são elementos que formam pessoas. Senão, se a gente ficar só se preocupando que tem que ter obras, tem que ter prédio, tem que ter isso, tem que ter aquilo, daqui a um pouco nós temos um amontoado de pessoas. Eu sou uma defensora da cultura, por isso criamos o Fundo de Cultura, para garantir que, independente de crise, independente de qualquer coisa, seja mantido um fundo para dar o mínimo necessário à cultura. Eu sou uma defensora de um fundo de esporte, que hoje tem uma audiência pública, para que, independente de qualquer situação, se tenha um recurso mínimo para dar condições e acesso às nossas crianças e aos jovens que estão hoje relegados ao mundo da droga e que podem e devem estar ocupados com atividades saudáveis. Isso que o senhor falou é verdade. Quando tem crise, a primeira coisa que corta é o dinheiro do esporte, é o dinheiro da cultura, é o dinheiro do lazer, mas nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que entender que esporte, cultura, lazer é tão importante para o ser humano como ter acesso à saúde e à educação. Isso é um conjunto de ações. Eu respeito a sua opinião, como respeito de todos, mas eu continuo defendendo que essas áreas devem crescer e devem ter recursos necessários para poder oferecer à população, principalmente aos jovens, as condições de acesso. Obrigada, vereador. Entendo e continuo, reforço o meu sentimento de poder entender. Mas eu também quero que a senhora entenda que eu, com R$200 na minha carteira, eu vou primeiro no médico do que no teatro. Isso é do ser humano. O senhor quer falar, vereador Jefferson? Eu quero falar, vereador Jair, aproveitar a parte. A referência está aqui, né? Nós estamos num momento de enxugar, e muito. Está aqui uma subvenção de R$9 mil, 9 mil reais para o taekwondo, certo? Que atende crianças. Só que não se bota R$9 mil na área de lazer dos bairros, vereadora Natália, para melhorar uma área de lazer que atende muito mais crianças. Foi colocado 600 mil. Não, cadê as áreas? Mas então temos que Cadê as áreas? Então nós vamos chamar a fundação aqui para explicar. Senhora presidente, o senhor aprovou R$1 milhão para a Fundação de Esportes? A mesa diretora que fez a primeira intermediação da negociação. Eu acho que ela também deveria ser a primeira a cobrar isso. E é isso que vem acontecendo. Muitos valores estão sendo prometidos pela mesa diretora. Quando chega aqui, já está aqui, ó, vamos aprovar porque é para isso aí. Não se consulta vereador, se decide na mesa diretora. E está indo 9 mil, eu quero ver se vai 9 mil para a área de lazer dos bairros, que não foi ainda. Está cheio de mato. Vereador, o senhor aprovou um projeto de R$1 milhão para a Fundação, sendo que 400 mil é para as modalidades esportivas e projeto como este, e 600 mil para renovar e construir novas áreas que estão sendo
licitadas, mas quem vai poder falar sobre isso é o presidente da Fundação de Esportes. Inclusive, hoje ele vai estar aqui na audiência. Se o vereador participar, já pode aproveitar a oportunidade para perguntar ao secretário. Obrigada. Eu quero que, depois desse troca de apartes, a senhora me tenha um pouco de tolerância na minha fala também, aqui no finalzinho. Perfeitamente, é verdade. Mas eu quero aproveitar, então, para parabenizar a senhora, vereadora, pela eleição da vice-presidência do PMDB de sábado, né, na qual foi eleito o deputado licenciado Carlos Chiodini, e dizer para o vereador Pedro Garcia que, no sábado, quando eu fui citado na matéria de um jornal, de uma colunista, que eu mudei 4 vezes de partido e que não tenho, quem sabe, eu não me lembro a palavra que o senhor usou, mas não tenho condição moral de falar do PMDB. Primeiro, eu quero dizer para o senhor, vereador Pedro Garcia, que o senhor está redondamente certo. Eu já troquei 4 vezes de partido. Comecei na antiga Arena, no PDS, né, PDS. Aí depois eu fui para o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Aí depois eu fui para o PSB, onde disputei uma eleição com a senhora, inclusive. E, por último, no PSDB agora, né? E até pode ser que eu tenha o 5º partido. Aliás, eu só não tenho o 5º partido ainda porque eu recusei o convite do deputado Carlos Chiodini, que me convidou para ir para o PMDB. O que o senhor não deve estar sabendo. E se o senhor souber, se o senhor querer saber de testemunhas oculares que estavam lá no gabinete dele, o senhor pergunte a ele, que ele vai dizer quem estava conosco quando ele, formal e oficialmente, me convidou para ir para o PMDB. Um partido que me alegraria muito em fazer parte, até pela história gigantesca de contribuição que tem para esse país. Só que, como grande que é, vereadora Natália, isso ninguém me tira de eu falar. Grande como é, tem que se comportar como tal. Não pode se apequenar. Tem que se comportar como tal. Parte, vereador Jair, só meio minuto. Eu sou testemunha, porque lá em Brasília, o vereador João Fermosini, o Mauro Mariani falou para nós, vereador João, vamos trazer o Jair Pedro para ser o prefeito de Jaraguá do Sul. Foi ou não foi, vereador João, em Brasília? Deputado Mauro Mariani, não sabia. Para o senhor ver, vereador Pedro Garcia, que todo mundo sabe aqui, menos o senhor. Mas eu quero dizer que, para mim, seria, de fato, eu só não aceitei o convite, por naquele momento eu ainda, e como de hoje, de fato, estou no PSDB, mas que partido pouco importa, é um conceito que eu tenho, desculpe se eu estou errado. O que conta para mim são as pessoas, são o projeto, a vontade de trabalhar e a vontade de fazer pela cidade. Mas que o PMDB é gigante, ninguém tem a dúvida disso. Eu tenho minhas diferenças, porque acho que o PMDB, muitas vezes, não se comporta como gigante. Isso lá em Brasília, quando negocia o Ministério da Saúde, vereador José Osório, quando negocia o Ministério da Saúde para não derrubar a presidente Dilma, né? Quando negocia a Secretaria de Saúde do município, numa ação isolada, me parece, porque isso não partiu das bases do PMDB, partiu da secretária e do prefeito. Então, essas situações assim, que faz com que se torne pequeno o partido, apesar de ser tão grande em filiações, em ideologias partidárias. Eu também quero registrar, senhora presidente, isso eu quero poder registrar também, ocuparei mais um minuto, quem sabe, dizer da Fundação Cultural, onde nos próximos dias, ou quem sabe já tenha assumido o secretário da Defesa Civil, né? Eu quero deixar aqui meu registro. A Fundação Cultural passou por turbulências, passou por dificuldades, é verdade, foi alvo de denúncias, e que passou nos últimos tempos, vereador José Osório, passou pelos últimos tempos num momento de tranquilidade, estava tranquilo, a Fundação Cultural caminhava bem, nas mãos do secretário Sidney e da equipe que trabalhava com ele, dentre eles a dona Terezinha Depiné. Então, caminhava bem a Fundação Cultural, caminhava por trás. E por um acerto, por uma situação de acertar a situação da companheirada, palavra muito usada no meio do Partido dos Trabalhadores, mas que parece que virou generalizado isso, para acertar a vida da companheirada,
colocaram o presidente da Defesa Civil, que, por sinal, fez um serviço na Defesa Civil muito discutível. Muito discutível. Muito discutível, porque eu estou até hoje querendo saber da Defesa Civil o que vai acontecer com as áreas interditadas há mais de ano que os munícipes pagam IPTU, não podem voltar para casa, mas que continuam pagando imposto, pagando coleta de lixo de casas que foram interditadas, que naquele momento interditou-se de forma muito fácil, e que agora, para desinterditar, não tem gente. Então, o trabalho do secretário Marcelo, já falei isso para ele pessoalmente e falo aqui novamente, foi muito discutível. Foi muito discutível. E agora, para acertar a vida do companheiro, ele vai para a Fundação Cultural, onde vivia-se lá uma tranquilidade, o trabalho bem feito, o carnaval foi bem, a cultura foi bem, a Schützen programadinha, aniversário do município, bem falado, senhora presidente. Então, são esses acertos políticos assim, que eu tenho a impressão, e isso quem vai poder dizer são as urnas, né? São esses acertos políticos que a cidade já não consegue mais aguentar. Né? E que, por consequência, senhores vereadores, todos nós vamos pagar um preço. Todos nós vamos pagar um preço, independente de sigla partidária, se é do prefeito, se é do contra, se não é. Todos nós pagaremos um preço nas eleições de 2016, porque certamente isso vai ficar muito vivo na lembrança das pessoas. Se a senhora permitir uma parte para o vereador, eu também posso permitir, não tem problema. Obrigado, Jair, pela parte. Só quando você falou em denúncia, realmente foi feita denúncia contra o Leone, mas nada foi descoberto, né, nenhuma irregularidade até agora. Né, e também, acho que já foi, nem conversei mais com ele sobre esse assunto, mas acho que já foi isento de todas as suas, né, o que foi encaminhado lá para o Ministério. E mais uma coisa, realmente é uma pena, eu fui sempre, não é pessoal quanto o Marcelo, mas a gente sabe que eu fui sempre um crítico em relação ao trabalho dele, pela postura que ele teve na Defesa Civil, e agora esperamos que ele tenha uma postura bem diferente na cultura, que pelo menos ali ele trabalhe pelo menos um pouquinho. Obrigado. Obrigado, senhora presidente, e desculpe ter excedido o momento.